A seleção brasileira segue absoluta nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Existem muitos debates, muitas opiniões, mas o que está realmente em pauta é a convocação de Tite. Tem gente que concorda e tem gente que fala, não, dá para convocar outras pessoas. Outras também falam, é o que tem para hoje. Qual que é a sua opinião? A minha eu não vou dar, mas eu quero a sua opinião, então comenta aqui embaixo, tá certo? Bom, o que fica claro é que as novas pessoas que chegaram estão dando conta do recado. Mas, quando o Tite convocou, teve gente que não aceitou vir, não. Na lista anterior, com todo o problema envolvendo a não liberação dos jogadores que atuavam na Inglaterra por conta da pandemia, um nome pouco conhecido aqui no Brasil foi citado por Tite. O meio-campista Matheus Nunes teve a chance de jogar nas eliminatórias em partidas importantes, mas recusou o convite e preferiu esperar uma outra oportunidade de Portugal, país onde mora desde os 13 anos. Bom, talvez a ideia de Tite fosse pegar ele agora, para Portugal não pegar depois. Pode ser. Na convocação mais recente de Portugal, Matheus Nunes foi chamado e disse sim ao técnico Fernando Santos, sem querer criar polêmica, mas ele confirmou em entrevista que pensou no futuro e entendeu que vai ser mais feliz jogando ao lado dos portugueses do que defendendo o país onde nasceu. Bom, quem é que perde, Chico? Olha, eu acho que quem perde é o amante do futebol, entendeu? Eu não acho que ninguém vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. Talvez seja. Referências. Talvez seja isso. Bom, seja como for, Matheus Nunes não foi o primeiro e nem deve ser o último a fazer isso. Alguns provavelmente teriam lugar entre os titulares do Tite hoje em dia. Com tantos casos desse tipo, daria para montar um time inteiro só com aqueles que disseram não à seleção brasileira. Vamos ver como é que fica? Vamos então falar de Rafael Tolói. Para muitos foi uma surpresa ver Rafael Tolói jogando a última Eurocopa. Sim, e ele se naturalizou recentemente, viu, como jogador italiano. Isso aconteceu em março de 2021. Jogou seu primeiro jogo e logo depois, poxa vida, já conquistou o título europeu. Rafael Tolói é ex-jogador do São Paulo e atua pela seleção brasileira defendendo somente a seleção sub-20. Aos 30 anos, agora Tolói é italiano e estava observando que talvez não teria vaga na zaga da seleção brasileira. Tá aí. Fez uma boa escolha. Mário Fernandes chegou a ser convocado mais uma vez, entre 2011 e 2014, ano que finalmente fez sua estreia em uma partida não oficial. Mas alguns meses depois, ele trocou o Brasil pela Rússia na Copa do Mundo. Fez bem ele. A relação de Mário com a seleção brasileira sempre foi conturbada. Na época que o técnico era o Mano Menezes, o jogador recusou uma segunda convocação porque sentia que não era bem-vindo no ambiente. A nova chance veio 3 anos depois com Dunga, mas a reação foi negativa. E aí ficou claro que não tinha clima, não rolava. A torcida considerava Mário Fernandes um traidor depois do que rolou em 2011. Nesse meio tempo, o lateral estava ganhando um monte de título com o CSKA e acabou encontrando na Rússia um país para representar. No período de preparação para a Copa do Mundo do México de 1986, Leandro e Renato Gaúcho foram cortados pelo técnico Tele Santana. O motivo? Indisciplina. Eles estavam se concentrando na Toca da Raposa em Belo Horizonte. Renato Gaúcho sempre foi baladeiro e falou, Leandro, cola comigo. Curtiram a noite, tudo bem, tudo bom. Na hora de voltar, o Renato Gaúcho falou, Leandro, vamos ter que pular o muro para voltar, porque senão a galera vai descobrir que a gente fugiu. O Leandro falou, não pulo, não vou fazer isso. Eles foram descobertos, Tele Santana cortou os dois, mas Leandro, mais pra frente, foi perdoado. O Tele falou, volte para a seleção. O Renato não vai voltar, mas você volta sozinho. Leandro falou, não volto. Sem o Gaúcho rebelde eu não volto. Ele não voltou. Os dois foram cortados e ficaram de fora da Copa do Mundo de 1986. Que o Rafinha recusou o Flamengo, isso geral já sabe. Mas eu queria dizer pra vocês que não foi só esse convite que ele recusou, não. O jogador era uma das apostas para ser o novo dono da lateral direita da seleção após a Copa de 2014. Mas ele ignorou o chamado de Dunga com a esperança de defender a Alemanha no futuro. Aí é sacanagem. É sacanagem. Não dá, pra mim não dá. Se Aí... você, flamenguista, perdoa, tudo bem. Mas eu não... Você vai perdoar? Eu vou fazer igual a Glória Pires. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Acontece que o Rafinha nunca esteve nos planos da seleção alemã, naquela época campeã do mundo, e o lateral não foi para lugar nenhum. Até 2017, quando o Tite resolveu a situação e colocou o Rafinha para jogar em mais de uma oportunidade.
amenizando um arrependimento do lateral. Destaque da última Eurocopa, Jorginho é possivelmente um dos grandes nomes da nova geração italiana. Mas tem um detalhe, né? Ele podia ter defendido a seleção do Brasil, mas tem outro detalhe também. Ele nunca foi chamado, mas aparentemente parece que no começo de Jorginho em território italiano, até surgiu, né, na cabeça da seleção brasileira chamar ele, o que nunca aconteceu. E aí, em 2016, Jorginho foi lá e se naturalizou pela Azzurra. Hoje em dia, ele faz muito sucesso em território europeu, inclusive é um dos grandes nomes de confiança do técnico Mancini da Itália e foi eleito o melhor jogador da Europa. Fato é que, aparentemente, rola um sentimento meio pá de Jorginho com o Brasil. Recentemente, ele deu uma entrevista para o Players Tribune e falou isso aí. Abre aspas. Foi fácil optar pela Itália ao invés do Brasil, que nunca me deu a chance de realizar meu sonho. Pô, aí é complicado. Thiago Alcântara nasceu na Itália, tem pais brasileiros, mas escolheu se naturalizar espanhol. Já o irmão dele, Rafinha, preferiu jogar pelo Brasil, mesmo fazendo carreira na Europa e até conquistou uma medalha olímpica com a seleção em 2016. Mas é importante não confundir com Rafinha com PH. É verdade. Que disse não à Itália, mas estreou nas eliminatórias. Uma bagunça. Uma bagunça. Gente, tô perdido. O pai de Thiago, Mazinho, conquistou o tetra mundial pela seleção em 94. Mesmo assim, a sensação era de que o meio-campista sempre foi muito mais europeu do que sul-americano. Por isso, quando chegou a hora dele escolher um país para defender, ele preferiu a Espanha. Além disso, nem houve um esforço da CBF para contar com os jogadores quando eles ainda eram mais jovens. O próprio Mazinho revelou que a política da época era não convocar atletas que eram formados fora do Brasil. Com isso, acabamos perdendo muitas promessas do futebol antes mesmo de terem chance na seleção. Depois de disputar a Copa do Mundo de 2006, Zé Roberto foi convidado novamente para voltar para a seleção, para iniciar um novo ciclo com o técnico Dunga. Só que o Zé Roberto falou, Dunga, obrigado. Acho que o meu ciclo, poxa vida, já tá feito. Pô, já vivi tudo que eu tinha que viver aqui. Valeuzão e tamo junto. Fato curioso, que isso aconteceu em 2006. O Zé Roberto foi se aposentar só em 2017, mais de uma década depois, com 414 anos. Hoje, no Atlético Mineiro, Diego Costa fez a escolha certa e fugiu do 7-1. O atacante era uma das opções consideradas por Filipão para a Copa de 2014. Poderia até mesmo ter sido titular, porque o Brasil sofria para achar um bom centroavante. Depois de jogar um total de 40 minutos em 2 amistosos com a seleção brasileira, Diego Costa não voltou a vestir a amarelinha. Em junho de 2013, o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, mas quem vestia a 9 era o Fred. Teu ídolo. A vaga ficaria com ele até a Copa do Mundo do ano seguinte e Diego Costa não quis esperar por uma nova chance e logo se naturalizou como cidadão espanhol. A Espanha não brilhou na Copa de 2014 e foi eliminada na fase de grupos com apenas uma vitória e uma derrota de goleada para a Holanda. Diego Costa era titular naquele ano e também disputou a Copa de 2018, caindo nas oitavas. Parece que ele não ia ter chance em nenhuma das seleções, né? Mas assim, se for pra sofrer, melhor sofrer na Europa. Achei que era pra sofrer com a gente. Nossa, melhor sofrer lá. Eu fui certão pra sofrer. Não, sofrer com a gente, pô. Opiniões opostas, tudo bem. Tá bom, vou falar agora de outra pessoa. Vai. Meu amigo, Amaury. O atacante Amaury fez toda a sua vida no futebol defendendo clubes da Itália, mas o fato curioso é que ele poderia ter defendido a seleção brasileira em 2009 para substituir o lesionado Luiz Fabiano. Mas o time que ele jogava, a Juventus, não liberou o jogador e ele ficou todo tadinho. Aí em 2010 ele se naturalizou italiano, falou, poxa, vou para a Copa do Mundo, mas não foi. Jogou somente um jogo pela seleção italiana, um amistoso, em 2011. Mas ó, tem também um fato curioso entre esse climão, né? Esse climão aí entre jogadores e comissão técnica. Se o Amaury fosse para esse jogo em 2009, ele teria que enfrentar a Itália. E ele ficou dividido. Os dois países que ele mais ama, Brasil e Itália. Aí ele falou, poxa, melhor não, isso é muito pra mim. E aí foi isso que aconteceu. Toda a nossa solidariedade ao Amaury. Bom,
Falamos de todas as posições. Não, todas E o não. Atemon... Não, falamos todas? Não, tá Qual que falta. falta? Falta goleiro. Falta goleiro, bom. Falta Bem goleiro. lembrado, bem Tem lembrado. goleiro também. Exatamente, falta goleiro. E para isso vale quebrar o protocolo e lembrar a história do Danilo Clementino. Ele que nunca nem chegou perto de ser convocado pelo Brasil, mas acabou sendo o cara na Guiné Equatorial. Lá em 2006, o filho do presidente da Guiné Equatorial pediu que a seleção nacional tivesse jogadores brasileiros. E aí o governo cuidaria da naturalização, enquanto o treinador fortaleceria o time. E lá estava ele, Danilo, que foi chamado e se eternizou em um momento histórico na sua carreira. Defendeu um pênalti do Drogba na Copa Africana das Nações de 2012. É isso aí, Danilão Clementino mandou ver, fez um frila lá na Guiné Equatorial, depois voltou pro Brasil para jogar nos clubes do Nordeste e também fazer história. Parabéns ao Danilo Clementino e dessa maneira finalizamos mais um Desempenho News. Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É nós que voa e olha só, se você gostou desse tema e também tem sugestão de outros temas que a gente pode fazer umas listas legais aqui, não perca tempo. Comenta aqui embaixo. Fechou? O Desempenho News de hoje já foi. Voltamos na próxima segunda. Valeu, gente. Tamo junto. E desculpa a ambulância. Desculpa.